O engenheiro do Banco Citibank, que foi transferido para os Estados Unidos, não conseguiu na Justiça do Trabalho os direitos trabalhistas por não pedir a unicidade contratual. Veja como funciona esse tipo de contrato na reportagem de Gisele Mourão. Unicidade contratual é quando o contrato de um trabalhador é estendido como único, ou seja, ele pode ser admitido ou demitido várias vezes pela mesma empresa ou grupo e continuar com o mesmo contrato. E foi justamente por não pedir a unicidade contratual que um engenheiro do Citibank não conseguiu o reconhecimento dos direitos trabalhistas. Ele foi admitido no Brasil pelo Citibank e transferido para os Estados Unidos. Depois de quase 17 anos de trabalho, o engenheiro afirmou que os contratos eram unificados, já que enquanto estava no exterior, a unidade do Brasil administrava o imóvel onde o trabalhador morava, recolhia o INSS e ainda pagava as taxas de juros para os funcionários daqui. Depois de ter o pedido dos direitos trabalhistas negado em todas as instâncias, o engenheiro recorreu à seção 2 de dissídios individuais do TST e o relator do caso, o ministro Alberto Bresciani, também negou o reconhecimento dos direitos. O então reclamante não formulou pedido de unicidade contratual, o que ensejou o acolhimento da prescrição bienal em relação aos contratos de trabalho extintos antes de 14 de 2006. Este advogado esclarece ainda que a unicidade contratual é fundamental na garantia dos direitos trabalhistas, em casos específicos como o do engenheiro julgado pelo TST. Ele precisa provar na justiça que houve uma fraude, uma tentativa de fraudar os direitos dele ao ou não receber a sua indenização, ou ter assinado essa rescisão ficta, enfim, mostrar que ele continua na mesma posição, no mesmo setor, apenas mudou o contratante ou até continua na mesma empresa, sendo que voltou alguns dias, meses ou semanas depois. E a nossa convidada para tratar desse tema é a advogada trabalhista Andréia Seregato. Boa tarde, bem-vinda ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Bom, a legislação trabalhista brasileira, ela define bem o que é a unicidade contratual e como ela deve funcionar? Na verdade, na legislação não existe muita coisa específica, né? O que existem são as doutrinas e as jurisprudências que trabalham o assunto através da fraude que é prevista no artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho. Tá, agora no caso que a gente acabou de ver nessa reportagem, esse engenheiro, ele não conseguiu ter os direitos trabalhistas porque ele não pediu a unicidade contratual. Isso significa o quê? É o trabalhador que tem que pleitear isso ou não? Isso, se ele entrou na justiça para requerer os direitos daquele novo contrato de trabalho, ele deveria ter feito o pedido de unicidade contratual para anular aquela demissão feita anteriormente e não haver prescrição, porque aí o Estado volta ao estado anterior e ele conseguiria pleitear todos os direitos devidos em todo o decorrer do contrato de trabalho. Tá certo. Agora vamos explicar então para ficar mais claro o que é a unicidade contratual. A unicidade contratual é quando há as demissões e admissões sucessivas e você consegue transformá-la em um contrato único e ganhando os direitos advindos daquele contrato. Agora, ela é um bom ou um mau negócio para o empregador? Depende, né? Porque se são feitos os pagamentos das verbas trabalhistas corretamente, não existe nenhum prejuízo. Agora, por exemplo, se há um grupo econômico e que ele sempre admite, se ele pagar realmente todas as verbas rescisórias, vai haver um prejuízo, sendo que ele poderia apenas fazer uma transferência do contrato de trabalho, anotação na carteira de trabalho. Tá. Agora, aproveitando esse exemplo que você deu da questão do grupo econômico, qual seria um exemplo mais claro disso? Qual seria a vantagem para esse grupo? Ou não há vantagem nesse caso da unicidade contratual? Não, apenas assim, um grupo econômico composto de várias empresas e que se ele demite aquele trabalhador e paga todas as verbas rescisórias, toda vez que ele demitir, ele vai haver um prejuízo do bolso dele. Então, assim, se ele fizesse só realmente a transferência de uma empresa do grupo econômico do trabalhador de uma empresa para outra, isso não haveria prejuízo nenhum. Agora, demissões e contratações sucessivas, isso gera, se entende que ocorreu uma unicidade contratual? Sim, depende do caso também, tem que estar comprovada a fraude, se houve realmente a fraude no contrato de trabalho, aquela demissão e admissão é nula. E para o empregado também, ele tem que comprovar realmente se houve prejuízo para ele, porque se realmente ele foi demitido e recebeu todas as verbas trabalhistas, multa de FGTS, seguro-desemprego,
não tem por que pedir a unicidade se todos os direitos foram pagos, até porque aquele período, o cômputo para fins de INSS, aposentadoria é integral. Agora, se há fraude e o trabalhador acabou recebendo todo esse dinheiro na rescisão, ele terá que devolver isso depois? Como é que fica essa situação? Eu entendo que não, porque na verdade são verbas de naturezas alimentares, né? Uhum. E se ele recebeu de boa fé, ele não sabia, né, da existência da fraude, não há por que ele devolver essas verbas. Tá certo. E temos agora a dúvida de um telespectador para responder. Confira. Meu nome é José Lourenço, sou estudante. Gostaria de saber se uma pessoa que trabalha no mesmo condomínio há 5 anos e sempre tem que mudar de empresa, se ela pode entrar na justiça. Então, nesse caso, ela pode entrar na justiça ou não? Pode, desde que haja a comprovação da fraude e dos prejuízos, né? E, na verdade, esse caso que ele falou é de um condomínio residencial. Sempre eles contratam empresas terceirizadas para serviços de conservação, limpeza, vigilância. E até tem uma súmula do TST, a 331, inciso 3º, que fala que realmente não tem o vínculo com o tomador de serviço, no caso, o condomínio residencial. Uhum. Agora, se ele comprovar, como nesse caso, 5 vezes trabalhando no mesmo local, exercendo a mesma atividade naquele condomínio, ou seja, há o requisito da pessoalidade e também da subordinação jurídica, né, ele é subordinado àquele condomínio residencial, ele consegue o vínculo empregatício com esse condomínio e a unicidade do contrato de trabalho. Tá, mas como é que pode ser caracterizada a unicidade contratual? O funcionário ele é demitido, mas ele é recontratado em uma outra função. Nesse caso, pode ser considerada ou não? Não, tem que ter o mesmo requisito do primeiro contrato de trabalho. Então, ele tem que estar, na mesma função? Exercendo as mesmas atividades. Tá. Que casos que pode ocorrer uma unicidade contratual? Nesses casos, por exemplo, que eu te falei de condomínio, aproveitando a pergunta do rapaz, nesses casos de empresas terceirizadas, onde há contratação para serviço, só que sempre muda a empresa, né, porque é um contrato com prazo determinado, mas os trabalhadores continuam nesse condomínio, recebendo ordens do síndico. Então, nesse caso, há unicidade contratual, porque existe a mesma tarefa e as mesmas atividades, lembrando que sempre tem que comprovar os requisitos do vínculo empregatício, pessoalidade, subordinação. E há casos em que uma prestação de serviço com essas idas e vindas não caracteriza a unicidade contratual? Se não exercer as mesmas funções... Seria esse o exemplo. E se recebeu, né? Não comprovar os prejuízos, recebeu todas as verbas rescisórias, todas as verbas trabalhistas. Ok. E temos mais uma dúvida para responder. Confira. Meu nome é Sérgio Ferreira, sou atendente de restaurante. Eu gostaria de saber se uma pessoa que é contratada por uma empresa e é obrigada a prestar serviço na casa do patrão, ela pode exigir um outro contrato? Isso é permitido? Seria o caso de se firmar outro contrato com essa pessoa? Sim, se ela comprovar realmente que ela foi contratada inicialmente para exercer aquele tipo de atividade, o contrato ele é regido pelo princípio da comutatividade, ou seja, o empregado e os empregadores devem estabelecer os deveres e obrigações daquele contrato de trabalho inicial. Se houver desvio, isso pode gerar um segundo emprego, né? Eu vou usar um exemplo clássico, que é no caso de um motorista de uma empresa. Ele trabalha para o patrão dele, leva em reuniões, leva para casa, volta. Só que aí esse patrão leva esse motorista para a casa dele, e aí leva a patroa para fazer compras, leva os filhos para a escola. Isso gera um segundo contrato de trabalho, que no caso seria, por exemplo, o de empregado doméstico, ou um prestador de serviços de informática na empresa, que o patrão pede para arrumar um notebook em casa. Aí ele vai, aí isso daí depende muito também. Pode haver uma prestação de trabalho autônomo, como pode haver uma prestação de hora extra, porque pode ser feito depois do contrato de trabalho, mas se ele conseguir comprovar os requisitos do vínculo de emprego com esse segundo trabalho, ele consegue o novo contrato de trabalho. Tá, mas se for o caso de levar essa questão à justiça, esse caso à justiça, ele entraria contra o patrão ou contra a empresa? Ele entraria contra o patrão. Porque, no caso, esse exemplo que eu te dei de motorista, né? Porque gera um vínculo de empregado doméstico, né? Mas depende dos requisitos. Por exemplo, o prestador de serviços de informática poderia ser contra a empresa, um contrato de prestação de serviços autônomos. Ok, nós temos agora mais uma dúvida de um telespectador. Vamos ouvir. Meu nome é Raquel Aparecida, sou decoradora e gostaria de saber se existe algum prazo para o contrato de experiência.
Então, nesse caso, há um prazo determinado, a empresa, porque é comum algumas empresas contratarem determinado funcionário por um período X. Encerrou esse período de experiência, ele recontrata. E por aí vai. Aquele funcionário fica só cumprindo contratos de experiência. É uma prática ilegal isso, né? É, com certeza, porque o contrato de experiência, ele tem o prazo de 90 dias, no máximo, e pode ser prorrogável uma única vez. Caso ele seja prorrogado por mais vezes, ele já gera um contrato por prazo indeterminado. Agora, uma empresa ela pode ter só empregados em contratos por tempo determinado ou por experiência? Pode. Existem os contratos específicos por prazo determinado, que são aqueles por obra, por tarefa, por empreitada. Então, existe a possibilidade de contratação por prazo determinado. O contrato de experiência já não, que isso gera o vínculo por prazo indeterminado. Agora, se o empregado continua trabalhando na mesma empresa após uma primeira rescisão contratual, mesmo sem ser CLT, sem ter a carteira assinada, isso também caracterizaria uma unicidade contratual? Com certeza, porque se ele continuou exercendo as mesmas atividades, na mesma função que ele foi contratado, mesmo não sendo CLT, mesmo não sendo, ele pode pleitear na justiça o reconhecimento daquele vínculo de emprego, a anotação de todo aquele período no contrato de trabalho e o recebimento de todas as verbas trabalhistas. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação e tenha uma boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada. E no próximo bloco, a polêmica continua. Candidatos ainda disputam mandatos por causa da lei da ficha limpa.